Você tem a sensação de que as pessoas não te entendem? Sente que fala várias vezes a mesma coisa, mas as pessoas parecem que não conseguem lhe compreender? Você sabia que a forma com que nos comunicamos pode diminuir drasticamente esses problemas? Hoje, vamos conversar sobre um método que pode ajudar você a se comunicar, agregando empatia nas soluções dos problemas diários. Estamos falando da comunicação não violenta, CNV. Tudo isso você confere a partir de agora. Eu sou Pablo Messias e este é o Coopere On. Para falar sobre comunicação não violenta e por que todos nós precisamos dela, vamos conversar agora com a psicóloga e professora Amanda Felipe. Com formação em psicoterapia cognitiva e especialização em gestão de pessoas e psicologia organizacional do trabalho. Amanda também é psicóloga organizacional do trabalho aqui na Coopere. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada. Afinal, o que é comunicação não violenta e qual sua origem? Bom, a comunicação não violenta ela é uma técnica baseada nas nossas competências de comunicação e linguagem. Foi criada pelo norte-americano Marshall Rosenberg. Ele era orientador educacional em instituições que eliminavam a segregação nos Estados Unidos. Ele acreditava que a nossa habilidade de falar e ouvir é o que leva os indivíduos a se entregarem completamente no processo de comunicação. E isso faz com que gere uma conexão maior, inclusive a criação de uma compaixão. E quais são os ganhos para as pessoas quando elas usam a CNV? Ou seja, quais os benefícios desse método? Bom, acredita-se que por meio da comunicação, por meio de uma escuta ativa, profunda, as nossas interações elas são mais reais, A gente fala verdadeiramente o que quer falar e escuta o que a gente precisa escutar, Ele propõe que as nossas respostas deixem de ser automáticas. Normalmente quando a gente está conversando, você fala alguma coisa, eu já te respondo muito no automático. Então ele propõe que a gente pense um pouco mais, deixe de emitir respostas repetitivas, automáticas e passe a ser mais consciente, esse processo de comunicação passe a ser um pouco mais consciente, E isso gere boas influências em cada um de nós. Você falou aí do automático, eu lembrei que esses dias a gente estava pensando, refletindo, que a gente sempre responde tudo bem para a pergunta, tá tudo bem? A gente responde tudo bem no automático e a gente nem reflete, nem sobre reflete isso. Se tá mesmo tudo bem. Pois é, e às vezes a gente quer um acolhimento, a gente quer escutar, quer falar que não tá tudo bem e dizer porque não tá tudo bem, Se conectar com as pessoas. Então a proposta do psicólogo é realmente que a gente possa se conectar verdadeiramente nesse processo de comunicação. E quais são os pilares da comunicação não violenta? Pronto, os pilares da comunicação violenta são 4, Pressupõe que, primeiramente, que a gente precisa observar a situação. Então, quando você fala alguma coisa para mim, eu preciso observar o que está acontecendo sem emitir um juízo de valor, certo? Então, eu observo toda a situação e aí, a partir disso, eu vou refletir qual o sentimento que aquilo me gerou. Que é o segundo pilar, que é o sentimento, E é importante que a gente consiga nomear esse sentimento. Foi felicidade? Foi raiva? Foi tristeza? Enfim, que eu nomeie qual o sentimento a partir daquela observação que eu fiz. Então, o psicólogo, ele acredita que informar a necessidade, avaliar verdadeiramente a nossa necessidade diante daquela situação, facilita que a pessoa faça aquilo que a gente realmente espera, E aí, a partir disso, eu vou fazer o pedido, o que é solicitar especificamente o que eu gostaria que você fizesse comigo e explicar por quê, com a necessidade, eu me senti daquele jeito. Então, são 4 os pilares: a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Você pode citar situações do conflito cotidiano em que é extremamente eficaz utilizarmos a comunicação não violenta? Pronto. Vou dar um exemplo que pode acontecer na escola, quando a gente está na escola. Então, vamos imaginar que nós estamos no pátio, na frente de todo mundo, no momento do intervalo, e você grita comigo, Pablo. Como é que a gente usa a comunicação violenta? Lembram dos pilares? O primeiro pilar é a observação. Então, observa o cenário. A escola está cheia, o pátio cheio, muitas pessoas. Pablo gritou comigo, Essa foi a minha observação. Então, o que eu vou falar com Pablo? Pablo, quando você grita comigo na frente de outras pessoas no pátio da escola, essa é a fase da observação. O segundo pilar é o sentimento. Eu vou dizer como é que eu me sinto, Então, eu me sinto muito diminuída, muito triste, muito irritada. Lembra que eu falei que é importante a gente nomear esse sentimento? Pronto, nomeei. A partir disso, eu vou expor a minha necessidade,
né? Então eu vou te dizer, eu me sinto diminuído, triste, irritado, porque para mim é importante ser respeitado, para mim é importante ser considerado diante das pessoas, né? E aí eu faço o pedido. Você poderia, da próxima vez, conversar comigo em particular? Né? Então, a gente passa por todos os pilares, a gente diz o que a gente espera verdadeiramente daquela pessoa e a gente diminui, inclusive, a subjetividade dessa comunicação. Agora que nós já conhecemos os pilares e as vantagens da comunicação não violenta, cabe dizer que ela precisa ser exercida. Obrigado, Amanda, pela participação aqui no nosso Coopere On. Foi um prazer ter essa conversa aqui. Obrigada a vocês pelo convite, estou à disposição. Às vezes, é um pouco difícil começarmos a praticar essa mudança em nossa comunicação. Pensando nessa dificuldade, pedimos o reforço de mais uma pessoa que entende muito sobre esse assunto para dar dicas de como devemos exercer a comunicação não violenta. Confira com a gente. Bem, o primeiro passo para uma comunicação não violenta nas nossas relações sociais, seja lá que tipo de relação for essa, é primeiramente o olhar sem julgamento, uma observação sem julgamento da situação que foi vivida, que está sendo discutida ali naquele momento, né? Porque nem sempre o que a gente está pensando é a realidade dos fatos ou a realidade da outra pessoa. Então, quando a gente começa a visualizar tudo como se nosso pensamento fosse o único verdadeiro, a gente tem uma tendência a ser um pouquinho mais violento, né? Um pouquinho mais agressivo na nossa comunicação. Então, o segundo passo é identificar os sentimentos. Quando você consegue identificar o que você está sentindo em relação àquela situação e você consegue expressar esse sentimento, acaba sendo um pouquinho mais saudável, né, na hora de conversar com aquela outra pessoa. Outra questão é, o que seria necessário mudar em mim para que essa situação seja resolvida, né? Eu consigo visualizar alguma coisa que eu deveria ter feito ou que eu possa fazer para melhorar isso? E o quarto ponto é solicitar mudança. Então, eu preciso dizer para o outro como eu me senti a partir daquela situação, né? Daquele acontecido, daquela coisa que ele fez. Preciso dizer para ele o que eu acho que eu devo mudar mesmo, que eu vejo que eu agi errado. E preciso solicitar a mudança. Então, talvez se você agisse de tal forma, eu iria me sentir um pouquinho menos magoado, né? Então, talvez dessa forma a gente consiga comunicações mais assertivas com as pessoas que a gente gosta muito. Olá, me chamo Vanessa Oliveira Vieira, sou ex-aluna da Coopere e atualmente sou psicóloga clínica e também estou na minha segunda graduação. É muita saudade que eu sinto da escola, principalmente de todas as lembranças que eu tive naquele período. Entrei bem pequenininha, me saí já no terceiro ano. E assim, são muitas as lembranças, né, de todos os eventos que eu pude participar, Olimpíadas, gincana, feira de conhecimento. Sempre fui uma aluna muito participativa, gostava bastante de interagir, de estar no meio das pessoas. Então, agradeço muito a todo o corpo docente da escola, toda a equipe pedagógica que puderam me ajudar nessa construção desse conhecimento. Também a parte administrativa da escola, todos os funcionários que sempre me acolheram tão bem. E até hoje, sempre quando eu encontro qualquer funcionário, eu tenho um maior carinho e um maior respeito por tudo que foi vivenciado ao longo desses anos aí na Coopere. Chegou a hora de você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Elas também precisam conhecer a comunicação não violenta como ferramenta de resolução pacífica de conflitos. Deixe um comentário. Você já adota a CNV ou conheceu no programa de hoje? Vamos adorar saber. Dê o like no vídeo e nos siga em todas as redes sociais.